Senhor, louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, e nessa hora eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor iniba qualquer tentativa do meu coração de atrapalhar a Tua palavra. O Senhor fala aos nossos corações aqui, ó Deus, através do exemplo de Moisés. Nós possamos desfrutar desse tempo, ó Deus, aprendendo a respeito do Senhor, aprendendo a respeito da reverência que devemos ter e oferecer ao Senhor, e que o Senhor nos instrua, ó Deus, segundo a Tua vontade. Obrigado pela vida de cada irmão aqui. Obrigado, a Deus, pela oportunidade que temos, pela liberdade que temos. E, por favor, ó Deus, nos instrui. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, gente. Agora tem que me acostumar, porque antes eu ficava para cá. Agora. Reverência diante do santo. Objetivo: resgatar a reverência e o temor a Deus. Texto base está lá em Hebreus, 12, 28, 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Estamos na aula 3, vamos falar hoje sobre as sandálias no piso santo. Obviamente que todo mundo deve imaginar que isso tem a ver com a vida de Moisés, mas poderia ser também da vida de Josué. Mas é de Moisés. E aí a importância da reverência, né? Não ser reverente a Deus expressa que é impressão minha ou tem um zumbido? Tem? Será que é? Não tirei dente nenhum, tá tudo certinho aqui, tá? É corda vocal. Soma. Não ser reverente a Deus expressa que a pessoa não sabe quem Deus é. A gente falou a respeito disso, baseado no texto de primeiro Provérbios 9:10, que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. 1 Coríntios 14:40, tudo porém seja feito com decência e ordem. E Zacarias 2:13, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a aula 3, mas a gente precisa recapitular. O que a gente viu na aula passada? Basicamente a gente falou a respeito de Deus, quem é Deus, a obra de Deus e quem é o homem. Ou seja, a título de, não de comparação, mas de entender o papel de cada um e como eles devem se comportar. E hoje basicamente o que a gente vai fazer é olhar, e a partir dessa aula, da terceira aula até a sexta aula, a gente vai olhar para exemplos bíblicos que falam ou que se referem de alguma forma ao tema reverência, ok? Então, na aula 2 a gente olhou sobre como era o relacionamento de Adão e Deus no Éden, sem o pecado, né? Ou seja, antes de Gênesis 3, e depois a gente analisou brevemente como isso se alterou com o evento do pecado. E aí a gente tem que estabelecer essa relação para chegar até Moisés. A gente poderia ter falado de Abraão, uma série de outros personagens, mas eu optei por Moisés porque eu acho que tem alguns detalhes muito interessantes na aparição do Senhor na sarça ardente, que eu acho que são relevantes para a gente aqui. Tudo bem? Vamos lá. Então o objetivo de hoje é analisar a experiência de Moisés e seus efeitos ao longo da vida do patriarca em relação a Deus. O que o relacionamento quando Deus estabelece uma relação de reverência com Moisés, o que isso promove dentro da vida dele. Antes da gente começar, a semana passada eu usei uns exemplos e tenho tentado usar alguns exemplos de falta de reverência no nosso meio. Eu não quero aqui fazer uma pesquisa ou expor nenhum de vocês, mas eu gostaria que quem se propor a falar de um exemplo de irreverência que a gente tem hoje em dia. A gente já abordou uma série deles aí, de professores, de autoridades e tudo mais. Alguém tem algum exemplo de falta de reverência que, assim, gritante? Nossa. Ô Yuri, eu acho que é muito comum o pessoal por aí que não conhece Deus, e eles usam muito o jargão do cristão, que é em nome de Jesus. As pessoas soltam isso de maneira muito espontânea e com um tom de deboche, né? Quando você está falando alguma coisa e o cara não quer que aquilo aconteça, ele nega e completa com isso. Então a gente ouve muito por aí isso. Excelente. Quer ver outra coisa? Graças a Deus. Que é mais espontâneo.
Misericórdia. Você começa a analisar esse tipo de coisa, você fala, cara, mas o cidadão nem sabe quem que é Deus, cara. E tá, sabe? Pelo amor, né? Pelo amor de Deus. Juro por Deus. Cara, eu tinha um amigo de infância, coitado, contar o problema do amiguinho. Tudo que ele falava para dar validade, ele falava isso. Juro por Deus. Inclusive quando estava mentindo. Hã? Não é? Para tentar ser convincente. Né? Hoje em dia o que a gente vê no mundo corporativo é meio diferente, né? Ah, o dono da empresa que mandou. É julgar o nome de Deus em vão. Ou seja, isso é muito comum hoje. Muito bem colocado, Reginaldo. Isso é uma coisa que eu confesso que me incomoda, principalmente porque eu acho que uma das primeiras formas que nós cristãos temos de mostrar ou demonstrar nossa fé, dar testemunho, é justamente quando você começa uma conversa, que normalmente ela começa pelo quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? E a gente sabe que o tudo bem virou também figura de linguagem. Você não está nem um pouco interessado em saber como é que está a vida do cara. Quando você fala tudo bem, e aí, tudo bem? E o cara responde tudo também. Entendeu? E aí quando o cara responde, você fica bravo. Pô, não era para responder. Mas por que você perguntou, né? Não tem tempo para ficar escutando as lamúrias dele. Entendeu? Mas em geral você escuta. E eu realmente faço questão, né? Tudo bem? Graças a Deus estou bem. Ou graças a meu bom Deus estou bem. Justamente para tentar, sabe, já estabelecer uma relação ali onde o cara percebe, pô, esse cara tem alguma coisa com Deus. Então mas infelizmente, que deveria ser um bom exemplo, acaba se tornando ao contrário, porque todo mundo, e aí, tá bem? Oh, graças a Deus. Né? Lá em Minas, graças a Deus. Esse é um bom exemplo. Algum outro? Oi, Yuri, um que eu fico muito assim, e tá, não sei, tá cada vez mais comum, é Jesus amado. Boa. Rapaz, Boa. Impressionante, né? As pessoas não se dão conta do que estão falando. E esse tudo isso que a gente está falando de linguagem, eu acho que é a demonstração mais clara e mais simples também da falta de reverência. Ou seja, as pessoas perderam a noção, né? Ou seja, elas não sabem do que elas estão falando e simplesmente continuam falando, né? Não tem noção do que aquilo promove e mais, não tem noção do que é falar, né? Do que é se você se comprometer, do que é você, né? Ou seja, a palavra da gente tem muita importância, tem peso, né? Ou pelo menos deveria ter peso, né? Vamos lá, se a gente entrar na esfera global, a gente vai ver que se fala, não se escreve mais. A título de curiosidade, eu já ouvi várias vezes falarem que o comportamento judeu ortodoxo é não levar dólar para dentro do banheiro, certo? Não levar dólar? Porque no dólar tem a palavra Deus. Ah, verdade. Isso é folclore ou é verdade? Não sei. Eu não tenho pergunta. O que o Reginaldo falou? Eu não entendi se ele perguntou pelo dólar ou pelo banheiro, mas de qualquer forma. Ou pelo judeu. Ou pelo judeu. O que ele falou é que se na tradução judaica, o judeu ortodoxo, ele realmente não leva o dólar quando ele vai para o banheiro, porque no dólar está escrito, tem o nome de Deus, a referência a Deus. Sabe disso? Não? Já ouviu falar? Isso é folclore? Nesse nível eu não sei não. Agora, existe uma falta de referência na nota de dólar, né? Analisa a nota de dólar, você vai ver ali a falta de referência. Não, até porque tem maçonaria, tem tudo na mesma nota. Né? Você fala nota ecumênica, pior que isso, né? Ou seja, totalmente... Bom, Falta de reverência, dá César, quer dizer. pregadores que usam o nome de Deus em vão no púlpito, né? Ordena milagre, ordena isso, ordena aquilo, como dizer, se fosse um objeto pessoal. Teve uma época onde os pregadores televisivos começaram, e para os jovens, talvez vocês não saibam o que é isso, mas tinha uma propaganda na televisão, acho que era da Polishop, né, cara, 1406 o telefone. Tudo que você precisasse, tudo que você sonhasse, tudo que fosse necessário para resolver a sua vida, você ligava 1406. E aí alguém fez uma associação, né? Tem gente usando o nome de Deus em pregação como se fosse um 1406, você resolve tudo. E essa semana, conversando com uma moça cristã, ela falou para mim, um dos grandes problemas hoje é que os gurus, eles vendem o quê pro povo, né? Para atrair gente, entendeu? Venha do jeito que você é, você não precisa mudar.
porque Deus aceita do jeito que você é, porque Deus é amor. E é um cara que arrebanha assim uma galera jovem, assim, sabe? É um cara. Aí você fala, meu, e falando groselha, e falando groselha, e falando groselha. Entendeu? E infelizmente existe, eu vou fazer a minha meia-culpa, tá? Existe muito da gente não comprar briga, ou a gente não se opor publicamente a determinados tipos de coisa. E eu acho que isso, a minha autocrítica, não é um bom testemunho. A gente tem que sim se posicionar. E toda vez que alguém falar alguma coisa a respeito de gente que não tem reverência ou não respeita o nome do Senhor, a gente tem sim que combater e falar, olha, isso está errado, por conta disso. A palavra diz isso. A forma como está sendo tratado não é respeitosa. Deus não é esse ser que nem gênio da lâmpada, que está pronto para resolver os seus problemas. Entendeu? Relacionamento com Deus é diferente. Relacionamento com Deus requer reverência. E a gente vai ver isso hoje. Obrigado pelos exemplos. Vamos lá. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar lá atrás e entender um pouco da vida desse cara. Moisés já nasceu, né, recebendo a graça de Deus, certo? A gente vê no texto lá de Êxodo, que lá no comecinho, capítulo 1, verso 15 ao 22, diz assim. Alguém quer ler, por favor? Não só eu falo aqui, vai ficar chato pra caramba. Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 22. Só para a gente formar o contexto aqui antes da gente falar da experiência que Moisés teve com Deus. Êxodo 1, 15 a 22. Quem achou, por favor? E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram ao faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardarei comigo. Bom, basicamente, Moisés nasce numa época onde o faraó do Egito percebeu que o povo hebreu estava se fortificando, e qual era a ordem? Nasceu filho de hebreu, sendo homem, mata ele. Beleza? Como as parteiras eram hebreias, qual era a ideia? Não vamos fazer isso, não vamos obedecer ao faraó. Não é isso que Deus quer. E aí, quando o faraó pergunta a elas o que elas fizeram, elas não estavam obedecendo a ordem do faraó, óbvio. E aí elas dizem o quê? Olha, o problema é o seguinte, quando a gente chega para fazer o parto, a criança já nasceu, porque a mulher hebreia é muito mais forte do que a egípcia. E aí o faraó falou, beleza, então pode deixar nascer. Só que nasceu o menino, né, o próprio povo egípcio tinha que pegar essas crianças e jogar essas crianças dentro do rio Nilo, que, né, certamente a intenção era matar essas crianças para que o povo não se multiplicasse e ficasse mais forte e um dia viesse a subjugar o povo egípcio. Moisés é a exceção disso. Como a gente sabe, a mãe de Moisés e a irmã de Moisés protegeram ele, colocando ele num cesto, colocaram ele dentro do rio Nilo, né? E aí a filha de Faraó encontra esse menino, dá o nome dele de Moisés, que é da terra, da água te tirei, e Moisés passa a ser criado como neto do Faraó, ou seja, da figura mais importante naquela época no mundo. Moisés é criado com todo tipo de conhecimento, ou seja, tudo que podia ter de melhor em termos de conhecimento, em termos de ciências, em termos naquela época, Moisés é tratado ou criado como se fosse um príncipe. Obviamente ele não tinha direito a nenhum tipo de sucessão ou por aí vai, mas em suma, teve uma vida
E o mais interessante, né, o cuidado de Deus, que quando Miriam vê a filha do faraó, ela se aproxima e ela sugere o quê? Você precisa de uma babá? Tem uma babá bacana. E a babá era a própria mãe de Moisés. Então, você vê Moisés sendo cercado de todo o cuidado de Deus desde o início da vida dele. Bom, mas aí o tempo passa, Moisés cresce, e em determinado momento Moisés se sente responsável, né, por fazer alguma coisa, vendo que o povo hebreu estava sofrendo na mão dos egípcios. Lembrando que o povo chega no Egito fugindo da fome, lá com José, certo? Passam-se quase 400 anos, e aí o que acontece? O povo, o faraó que tinha alçado José à função de governador morre, e o sucessor dele não tem a mesma percepção do povo hebreu que o faraó antigo tinha. E ele começa a fazer o quê? Esse povo é escravo, vamos tratar eles como escravo, não como, né, coabitantes do nosso país. E aí começa uma perseguição e o povo passa a ser escravizado e a ter que sofrer trabalhos forçados e por aí vai. Em determinado momento, seja aos 40 anos, né, como a narrativa de Atos 7 nos diz, Moisés resolve tomar uma ação, e quando ele vê um dos seus irmãos hebreus sendo maltratado por um capataz egípcio, ele simplesmente mata esse cara, né, tomando a ação que ele achou que era correto, e aí o faraó descobre, né, o faraó, sabendo que ele não era neto legítimo, sabendo que ele era um hebreu e que isso poderia trazer uma série de outros problemas se o faraó não se posicionasse, o que ele faz? Êxodo 2,15. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Ou seja, o que Moisés faz? Foge. Para onde Moisés foge? Só para a gente entender aqui, eu fiz 2 mapas aqui só para ser mais incisivo. Provavelmente, essas informações não são tão precisas assim. A cidade de Mênfis era a capital do Egito na época de Moisés, quando Moisés foge. Mas há historiadores que dizem que Ramsés era o nome correto da cidade por conta do faraó, ok? Então há uma dúvida aqui. Mas o que importa é, Moisés saiu daqui e foi para a terra de Midian, ok? Gente, não é essa rota, tá? Essa rota em vermelho e aquela rotinha ali é a entrada do povo de Deus quando o povo sai do Egito, né? Vocês veem que tem Ramsés aqui, você tem que ter Ramsés aqui, que a cidade se chamaria Tanis, e Mênfis está mais para baixo. Mas o caminho de Moisés foi sair daqui e vir para cá, ou seja, na verdade ele ficou aqui nessa região, para ser mais preciso, e aqui é o caminho do povo quando peregrinou pelo deserto, ok? Então assim, até nisso a gente vê, né? Moisés sai daqui e foge para lá, era Deus preparando, né? Ou seja, ó, vai se acostumando aí que você vai atravessar com uma galera todo esse caminho, tá? Obviamente que a gente imagina que Moisés não deva ter feito esse caminho passado por aqui, mas a verdade é, ele veio para Midian, mas ele sempre estava por essa região aqui, e a gente vai ver isso com o evento propriamente dito. Bom, Moisés trocou um palácio confortável, com todo tipo de atenção que se podia ter, com toda a reverência que ele recebia, porque afinal ele era filho da filha do faraó, beleza? Por um deserto, né? Ou seja, a corte refinada do mais poderoso governante, né, da época, ele trocou pelo desafiador deserto, ou seja, uma região extremamente difícil de viver. Em Midian ele conheceu as filhas de um sacerdote midianita chamado Jetro ou Reuel, tá? São os 2 nomes que se referem a Jetro. E aí ele passou 40 anos sendo preparado para a missão que haveria de vir. E qual era a missão? Atravessar o povo, libertar o povo. Bom, após 40 anos naquele deserto, um dia Moisés estava na região do Sinai, e só fazer a gente vai falar disso daqui a pouco, na região do Monte Horebe,
E na verdade há uma distinção, a gente vai falar disso, mas só antecipando. O nome Horebe, na verdade, se refere a uma cadeia de montanhas, beleza? Onde está o Monte Sinai, que é um dos picos que tem ali naquela cadeia, tudo bem? Então, quando eu vi Horebe ou Sinai, mas eu já vou mostrar isso. E aí o que acontece? Moisés estava com o rebanho do seu sogro, né, pastoreando. Ele vai para essa região, provavelmente uma região que era mais fértil, que tinha pastagens para essas ovelhas. E em determinado momento, Deus fala com ele através de uma sarça ardente e diz para ele: cara, vamos lá, tem uma missão para você. Vamos lá abrir em Êxodo 3, versículo 1 a 6, por favor. Êxodo 3, versículos 1 a 6. Quem achou, fica à vontade. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver esta coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E depois Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Vamos lá, gente, só para contextualizar, acho que o texto é muito preciso, mas imagina só, Moisés não está numa região desconhecida, tá? Ele conhecia o deserto, ele estava 40 anos lá. Ele leva essas ovelhas para determinado lugar, e a sarça, eu vou mostrar para vocês, era muito comum naquela região. Não é que assim, você tinha um deserto e tinha uma árvorezinha só. Não, ela é muito comum. E para quem não sabe, a sarça é um tipo de acácia, tá? E só para vocês entenderem, existem 1.300 tipos de acácias no mundo, beleza? Qual é uma das características dessa acácia do deserto? Justamente viver no deserto, viver com pouquíssima água, ok? Ela consegue inclusive reter água, é como se fosse uma orquídea, ela consegue reter água do ambiente, necessariamente não tem que partir da raiz. E é uma árvore muito comum e ela pode ser de vários tamanhos. A gente não tem, né? Tem gente que fala que é um arbusto, tem gente que fala que é uma árvore, por quê? Porque entre essas 1.300 variações da acácia, você tem árvores de até 10 metros de altura, beleza? E aí o que acontece? Moisés está ali, beleza? Ele deixa o rebanho em algum lugar e provavelmente ele estava indo buscar uma sarça, né, para se proteger do sol, coisa que vale. Só que quando ele chega perto de uma, ele olha, está pegando fogo. E aí, óbvio, né, a Bíblia cirúrgica, ele tem desejo de entender, peraí, tá pegando fogo, mas não queima, não acaba? Ou seja, não é uma coisa de segundos, concorda? Porque ele viu que estava pegando fogo e também era comum sarça pegar fogo no deserto. Por quê? Porque é uma planta muito seca, em razão de sol, ou seja, uma série de eventos, ela podia, entendeu? Existem tipos de acácia que inclusive tem na sua composição alguns fluidos que são voláteis, ou seja, que podem realmente induzir ao fogo. Okay? Então assim, você ter um incêndio, ou seja, fogo espontâneo numa árvore dessas, não era uma coisa... Entendeu? O que chama a atenção de Moisés, como a Bíblia fala, é o seguinte, deixa eu ver, verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Então assim, ver uma sarça pegando fogo, normal. O que chamou a atenção dele, ele falou, caramba, mas tá... E ele deve ter ficado ali um tempo, né? Porque, desculpa, se fosse uma árvore, ia demorar, né, para pegar fogo. Não é que faz pum, acabou, virou cinza, não. E aí não se consome, ele fala o quê? Caramba, deixa eu lá ver o que está acontecendo. Esse fogo é diferente, entendeu? Deve ter um... E quando ele chega perto, Deus fala com ele. Ou seja, qual a ideia? Ou seja, o que Deus está falando? Por que Deus fala para ele, Moisés, não chega sem antes tirar a sandália?
que está por trás disso? Nossa, como vocês estão participativos hoje? Reverência. Será? Bom, vamos entender aí. Acho que para a melhor forma de entender é a gente fatiar as coisas, né? Monte de Deus, que é o nome que está aí, né? Ou seja, era uma cadeia de montanhas. Essa daqui, na verdade, esse daqui é o lado norte, beleza? E tem o lado sul. No lado sul, provavelmente, é onde as pessoas se... Desculpa, esse é o lado sul, é o lado de baixo. O lado norte, provavelmente, é por onde as pessoas chegavam, tá? Só para mostrar no mapa de novo. Ó, o Monte Sinai e a cadeia de montanhas de Horebe está aqui embaixo, ó, tá vendo? Está perto do deserto de Sinai. Então, basicamente, você tinha uma área de deserto aqui e a cadeia de montanhas, não sei se dá para ver aí, mas ela está aqui, ó. Ela vem, faz todo esse... E o Monte Sinai está aqui, ó. Então, está na face norte, né? Sul aqui, norte aqui. Então, o Monte Sinai está aqui em cima, no comecinho da... Então, era uma das montanhas do... Beleza? Hoje, um lugar extremamente árido, mas em determinadas épocas do ano, nascia vegetação, ok? Como eu falei, existem muitas referências a esse monte na Bíblia e é considerado um monte de Deus, provavelmente por conta das manifestações de Deus nesse lugar. Acreditem se quiser, aqui você tem mais de um tipo de sarça. Quem arrisca? Qual que é a sarça? Hã? Não. Existe um tipo de sarça que é um arbusto muito seco, entendeu? Que é esse normalmente que pegava fogo. Isso daqui é uma acácia e isso daqui é uma acácia. Olha que interessante, você tem variação de tudo quanto é tipo, desde um arbusto até árvores de 10 metros de altura. Qual que é a característica dessas plantas principal? Para que essa madeira foi utilizada na Bíblia? Quem que lembra? Hã? A Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia. Entendeu? Ou seja, era uma árvore muito comum naquela região. Óbvio que, né, talvez não deva se tirar muita madeira de uma árvore desse tamanho. Mas como eu disse, existiam acácias de até 10 metros de altura, onde se tinha uma madeira de excelente qualidade. Madeira extremamente dura. 1.300 espécies identificadas. Ok? Vamos lá. Mas a pergunta é: e aí? O que aconteceu com esse cara? Só falta legal, né? Aqui já está abrindo o mar, tá, gente? Beleza? E ele poderia ser moreno, não? Podia ser moreno. Tá meio... Aí, bronzeadinho aí. Hollywood, né? Moreno de olho azul. Entendeu? Mas a pergunta é: Moisés, porque das águas o tirei. 40 anos no palácio de Faraó, vida de príncipe. 40 anos no deserto, tendo o seu orgulho e a confiança no seu próprio braço removidos, ou sendo tratado. Eu fico imaginando, se eu estivesse no lugar de Moisés, se seriam só 40 anos. Eu falo sempre isso, né? Por que 40 anos? É o tempo que você precisa, jovem. Entendeu? Mas faz 20 anos que eu tô orando por alguma coisa, ou que eu estou passando por um determinado problema. Eu digo sempre, vai da dureza do seu coração, né? 40 anos no deserto liderando um povo muito pior que um rebanho de ovelhas, né? Ou seja, a fase final da vida de Moisés. Quantas e quantas vezes, e a gente vai ver algumas narrativas disso, esse homem foi extremamente agredido, né, por aquele povo. Mesmo diante de tantos milagres, mesmo diante de tantas manifestações, a gente vai ver que quando Moisés se aproxima da morte, e aí é uma inserção minha, né, ele sequer reclama. Eu falo, cara, isso deve ter sido um alívio para ele, né? Morrer deve ter sido um negócio tão bom para Moisés, mas a gente vai entender isso adiante. Ele não entrou na terra prometida, né, como a gente sabe, né? Da geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram, né, na nova terra, e Moisés foi um dos que ficou, morreu em cima do Monte Nebo, diante daquilo que Deus havia estabelecido. Olha que interessante, Êxodo 33:11 fala assim:
Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Lembra de Adão? Essa narrativa para mim parece muito com um relacionamento. Não existe narrativa para isso, é minha criatividade, imaginação, mas eu imagino que era exatamente assim que Deus falava com Adão. Só que sem a necessidade de não se mostrar, porque Adão era puro, Adão não era um pecador. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. E outro, disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Pensou chegar no céu, Deus falar isso para você? Caleb, eu te conheço pelo teu nome. Até porque você tem o nome do cara que entrou na terra, né? Brincadeiras à parte. Pensou que honra é isso, gente? Pensou que coisa espetacular? Eu te conheço pelo teu nome. A Bíblia fala que Deus nos conhece individualmente e que nós receberemos um novo nome. Ou seja, Deus... Isso é uma coisa desafiadora, né? A gente sempre fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas entender a onisciência de Deus, imaginando que são 7, quase 8 bilhões de habitantes na Terra, e Deus conhece individualmente cada um. E a Bíblia fala que nem um cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus saiba. Chega a ser assustador, né? Como é que pode? Como é que pode existir um ser assim, cara? Né? Como é que pode, sabe, ele me conhecer pelo meu nome, individualmente? E isso é outra bênção da vida cristã, né? Ou seja, nosso relacionamento com Deus é você e Deus. Ah, mas o meu pai ora para mim, minha mãe ora por mim, não sei o quê. O seu relacionamento é individual, é você e Deus. É um negócio, sabe, é fechado, é um compartimento lacrado, é só você e Deus. Bom, esse cara foi o cara escolhido por Deus para uma missão. Mas, de novo, entendemos a história dele, discutimos, lindo, maravilhoso. A pergunta é, e a sandália? E a sandália? Proteção. Oi? Proteção. Será? Existem muitas teorias, algumas das mais absurdas a respeito das sandálias, tá? Se vocês... Eu nunca pensei sobre essa sandália. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, Jonas? Estou desafiando você a pensar nas sandálias. Não, vocês mulheres sempre pensam em sandálias. Vem com essa não. Vem com essa conversa, não. Vocês sempre pensam. Você não pensou na sandália de Moisés. Vocês sempre pensam. Salvo se eu tiver exceção lá em casa, né? Aliás, duas. Por que das sandálias? O que tem a ver? E por que a gente tem que olhar para o tema de referência na sandália de Moisés? As teorias são incontáveis. E tem uma, gente, que fala para você, desafiam a inteligência. Talvez a pior delas é o seguinte. Vamos lembrar, tá? A gente fez essa retrospectiva da vida de Moisés. Quanto tempo Moisés estava vivendo ali até Deus chamá-lo? 40 anos, beleza? Olha a teoria de um cidadão. Pastor. Volta naquilo que a gente falou, né? Usa o nome de Deus em vão. Irmãos, aquela sandália era egípcia. Por isso que Deus manda ele tirar. Eu falei, caraca, velho, a sandália durou 40 anos. Não gastou? Era boa. Ela boa. Vamos para o Egito comprar sandália, pronto. Ele comprou no eBay. No eBay, segunda mão. Gente, eu falei, não dá. E aí a gente tem que fazer um estudo aprofundado para entender o que tem a ver a sandália. Na aula passada a gente estava falando, e a gente falou a respeito dos nomes de Deus. Deus é extremamente cuidadoso conosco, certo ou errado? Extremamente. Os nomes de Deus provam isso, né? Deus se coloca com nomes que nós compreendamos em determinada circunstância. Estou passando fome? Pão da vida. Estou com sede? Água viva. Vou participar de uma guerra? Deus dos exércitos. Né? Preciso de um cordeiro para fazer o sacrifício? Deus proverá. Percebe?
Deus tem esse cuidado, é nesse nível de cuidado que Deus nos trata. Quem era Moisés e qual era o relacionamento de Moisés com Deus? A gente viu na narrativa que o Jetro, o sogro de Moisés, era um sacerdote, né? E alguém pode imaginar, nossa, olha, o cara foi lá, o Jetro era sacerdote, só que ele era midianita. Não existe nenhuma referência dizendo que Jetro era um sacerdote do Deus vivo. Ok? Ele era um sacerdote. E há que se compreender uma situação aqui. Em determinados reinos, e quando eu digo reinos, vamos voltar no mapa. Só para a gente entender. Quando eu digo determinados reinos, as coisas não eram organizadas como são hoje, tá? Quando você tinha um reino grande, existiam poucas cidades que faziam parte desse reino. Por quê? Porque você tinha que proteger todas elas, porque de tempos em tempos alguém tentava invadir. Muitos desses locais aqui eram uma única cidade, e era uma única cidade e reino. Okay? Então o reino não era como a gente entende os países hoje. Isso foi se organizando ao longo do tempo. Beleza? Então, por exemplo, se olhava a Itália em 1700, existiam várias Itálias ali, cada povo ali numa região tal, e 2, 3 cidades formavam um reino, 2, 3 cidades formavam outro, e algumas cidades, uma única cidade era um reino. Tudo bem? Então, assim, quando a gente olha para aquelas circunstâncias, há que se entender que quando falava de Midian, saí do mapa. Quando a gente falava de Midian, aqui está Madian, mas é essa região aqui que está do lado de cá do Mar Vermelho, poderia ser uma única cidade ou poderia ser várias cidades, ok? E vários dos nomes que a Bíblia coloca são nomes de regiões, né? Não é nome de uma única cidade, mas de regiões. E aí a gente vê, Jetro era sacerdote, mas sacerdote da onde? De Midian. E aí fica difícil. Outra coisa importante, várias dessas cidades eram governadas por quem? Por políticos? Algumas eram governadas por sacerdotes. Vamos lembrar, o povo hebreu vivia um estado teocrático, certo? Até quando? Até Saul, o primeiro rei. Até então, como é que funcionava? Deus era o governante daquele povo e ele instituía o funcionalismo público. Nossa. E ele instituiu os sacerdotes, que eram a interface, né, entre ele e o povo. Na verdade, Moisés era exatamente isso. Ele era um profeta, né? E a gente vai ver a respeito da história de Moisés. Ele era a interface entre Deus e todo o povo. Beleza? Aí o povo, muito inteligente, né, olha para os povos ao lado e fala, mas todo mundo tem um rei. A gente quer um rei também, né? E aí a gente começa os problemas que a gente tem até hoje, tá vendo? Mas, pergunta, a sandália. Não era uma sandália egípcia, vocês podem ter certeza. Qual o problema de chegar com a sandália ali? Já sei, tinha Covid naquela época, você tinha que deixar o sapato para fora. Que besteira, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que é besteira, né? Vamos entender um pouquinho do contexto? Existem umas tumbas no Egito, chamadas tumbas de Ben Hassan. E esse cara aqui, chamado de Keiti, ou Reiti, que foi um dos faraós de um determinado período da história, praticamente 2100 e 2040 a.C. Vocês notam alguma coisa relativa à nossa aula aí nessa pintura? Isso está dentro da tumba, tá? Isso está dentro da tumba. Esse daqui é o faraó. Esse daqui é o faraó. Esse daqui é o servo mais próximo do faraó. Estava ali abanando ele, protegendo ele. E essa pintura, o faraó está mostrando um braço forte aqui, por quê? Porque ele está guerreando, né? Tá vendo? Tem uma lança aqui na mão, ele está guerreando nesse momento. O que chama a atenção de vocês aí nessa foto? Essa foto. Eles estão descalços. Oi? Estão descalços? Estão descalços. Só isso. Jogo de 7 erros. Hã? Gente, não fui eu que fiz, tá? Isso daqui são as havaianas dos caras. Parece peixe. Isso daqui são as sandálias deles. Ou seja, na tradição egípcia, existia
ou tinha muito sentido o estar descalço. Em determinadas circunstâncias, você tinha que estar descalço. Beleza? Por exemplo, quando você chegava até um templo no Egito, para você acessar o templo, o que você tinha que fazer? Tirar suas sandálias. Você só podia entrar como sinal de... Até hoje é assim, às vezes a gente assiste uns programas Sim. de pessoal O mochileiro. que você anda assistindo, Fernanda? Mochileiros. E aí, Do quê? Mochileiro. Mochileiro. E aí o casal tava visitando Marrocos. E aí pra adentrar alguns Sim. regiões lá, não pode entrar calçado. Exato. Os japoneses têm essa. A gente vai ver alguns exemplos. Intervalo, cafezinho, gente? Como falávamos, na tradição egípcia, como se sabe hoje, inclusive por essa pintura, né, dentro das tumbas de Hassan, era comum que os homens ficassem descalços ou tirassem suas sandálias em determinadas circunstâncias, especialmente quando eles iam até o templo de alguma divindade, ok? Outras circunstâncias, e aí o Valtinho até perguntou, falou, cara, qual o problema desses pés, né? Por que pés tão grandes, né? Você olha a proporção, caramba, os caras tinham uma chuteira. A ideia de expressar isso é expressar firmeza, entendeu? Equilíbrio. Ou seja, o cara é firme, ninguém tomba esse cara, entendeu? E a gente vai ver isso, o livro de Daniel fala a respeito disso, inclusive. Quando você causa mesmo, Will? Eu? 41. Aham. Ninguém toma esse Aquele que pensa que está de pé. Entendeu? Entendeu? A mesma mão que foi voltou. Não. Irmã, eu dou outra face. Vamos lá. A paleta de Narmer. Narmer também foi um faraó do Egito Antigo. Ele foi considerado unificador das duas regiões do Egito, né? Egito Alto e Baixo. E essa paleta, na verdade, é uma placa de siltito, que era um tipo de pedra que eles tinham naquela altura, muito comum, né? Parece uma ardósia, né? Lembra bem uma ardósia. E essa pedra está mostrando, e a principal figura aqui é Narmer. Olha o pezinho do cara. Esse tinha pé chato, né? Entendeu? Chamado pé chato. Não usou bical. E o que esse cara está fazendo, né? Isso aqui é uma mancha, tá, gente? Não é parte do desenho. Mas ele está guerreando. Olha o que tem na mão desse cara aqui, ó. O servo dele. As sandálias. Ele está guerreando. Na verdade, ele está matando o inimigo, né? Essa águia é o Horus. A gente sempre escuta, né? Horus, né? Falava de Horus. É a ave que está dando a vitória para Narmer, entendeu? E aqui, ó, ele está pisando, né, numa superfície com os inimigos dele mortos abaixo dos pés dele, entendeu? Então, a mesma coisa. Então, na tradição judaica egípcia, era muito comum que você tivesse descalço em determinadas circunstâncias, seja na guerra, seja em templos e por aí vai. Bom, isso resolve o nosso problema? Acho que não. Por quê? Eu ainda não sei porque Deus não se apega à tradição egípcia, pô. Nada como ser, beleza? Cirúrgico. Qual é a ideia aí? Qual é a ideia aí, gente? Por que Deus falou dessa forma com Moisés? Onde que Moisés foi criado? Qual é a cultura dele? Para criar associação do que... Na verdade, relação que ele queria com Deus. Na verdade, o que Deus estava fazendo falando com Moisés do jeito que ele entendia. Ou seja, tira as sandálias. E aí ele percebe. E como é que a gente sabe disso? Quando você olha para o texto, né, da aparição de Deus, o final do versículo, quem pode abrir lá, por favor? Êxodo 3, de 1 a 6, acho que no versículo 6 basta a leitura agora. Lê para a gente, por favor, quem encontrar. Não vai cobriu o rosto porque temeu o olhar de Deus. 3:6. 3. Era isso que você ia ler?
Então o que ele fez? Não, eu ia Cobriu o rosto, e cobriu o rosto. Ele Certo. temeu o olhar de Deus. Quando ele percebe que ele está falando com Deus, o que ele faz? Cobre o rosto. Lembra da figura que a gente colocou aqui? Cadê? Aqui. Opa. Que habilidade, não? Olha lá, cobrindo o rosto. Ele chega perto da sarça, curioso. Deus fala para ele o quê? Tira as sandálias. E aí ele percebe que, opa, estou diante de uma divindade. Estou diante de alguém que é maior do que eu. Ô, Yuri, eu sei que você voltou nessa Desculpa. foto aí. Uma vez eu fiz um devocional, eu li, na verdade, né? Não eu E a ideia era justamente essa, falando do nosso dia a dia, como a gente não se detém para ver a sarça. Boa. Então, eu achei aquilo tão fantástico, que já faz anos e eu sempre tenho... Sabe aquela coisa da gente fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? E você, tipo assim, vou fazer o devocional, né? E a ideia era justamente, se detém, escuta o que Deus quer falar para você, né? Então eu fico pensando, você falou assim, ele ficou um tempo lá observando, né? A gente não faz mais isso. Né? É tão interessante porque eu vejo, às vezes a gente posta lá, os céus proclamam. Quantas vezes a gente detém para olhar o céu, fala que a natureza fala, né? E eu fico pensando assim, quantas vezes eu deixei de escutar o Senhor? Porque eu só estava com pressa Não foi eu. e não me esperando detive. receber de volta. Você precisa ligar, Eu Tá acho ligado? que Alô? Oi? Boa. Acho que enquanto está transmitindo ele. Mas continue, por favor. Então a ideia era essa, assim, de se deter. E eu fico pensando várias vezes nisso, na minha ânsia de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente não se detém para... Esse pecado não é só meu? Não chegar na sua... Rose, é de Deus. É óbvio que é de Deus. O que a gente estava falando no intervalo, Du? Correria. Gente, eu pego no pé da Silvia, porque eu falo que ela tem a síndrome de Marta. O que você está falando é exatamente Maria, né? Ou seja, detenha-se, olha para a sarça e fica vendo o que está acontecendo ali. Por quê? Porque Deus pode estar falando. E Deus tem um tratamento, gente, isso é meu, tá? Lembra, vida com Deus é individual, isso é meu. Deus muitas vezes me acorda de madrugada. Muitas vezes. Eu é insônia, não é? Não é insônia, eu sei quando é insônia, beleza? Deus me acorda de madrugada. E normalmente é 3, 3:30 da manhã. Por que ele faz isso? Levou algum tempo para entender. Primeira coisa que me vem à mente, pensa no dia de ontem, o que você fez? E na verdade não é o que você fez, o que você não fez. Eu não tive tempo para Deus. Obrigado, porque o que você falou é exortação para mim, tá? Para não ser hipócrita aqui. Eu pego no pé dela, porque assim, o tempo todo tentando arrumar coisa para fazer, tentando encaixar coisa. E tipo assim, a gente brinca com a Beatriz, né? Que a Beatriz é o seguinte, ela tem um compromisso às 7 da manhã, ela acorda às 6h58. E ela já cronometrou o tempo de escovar os dentes, o tempo de trocar de roupa, o tempo de tomar o café. Sem brincadeira, a Beatriz entendeu? Aí eu falo, quem que puxou? Quem será, né? Porque a gente é assim, a gente, sabe, quer encaixar a maior parte. Eu estava falando no intervalo, Rose, sem brincadeira, eu estava falando com o Eduardo, no intervalo eu estava falando, cara, assim, é impressionante a quantidade de coisas que a gente faz, e se a gente não usa o tempo para esse, sabe, se a gente não preenche o tempo, parece que alguma coisa está errada. Parece que alguma coisa está errada. E olha a lição. Olha a lição. Obrigado pelo puxão de orelha. A mulher é uma bênção. É uma bênção. Você é eternamente grata. E não é hipocrisia, não, tá? Eu tenho uma admiração pela Rosa. Ela puxa a orelha de uma forma tão elegante que você se sente bem, né? Eu devia me sentir o pior dos pecadores agora. Ela é tão elegante que eu falo, nossa, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Eu tenho que confessar, minha soberba. Não. Nada de soberba. Yuri, Oi. Quem? não sei se eu estou dando, Desculpa. atirando por um lugar que não é o devido, mas a sandália, primariamente, é uma proteção para o pé. Sim. E você deixar a sandália é você
está de alguma forma falando, eu dependo de outra coisa, não da sandália. É uma boa analogia, mas deixa eu trazer um outro texto para vocês. Quem abre aí, por favor? Livro de Ruth, capítulo 4, versos 5 e 6. Esse é para o Reginaldo, tá, Reginaldo? Por favor, leia. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi Pega o óculos. Peraí. Judeação, tá pior que eu, velho. Fiquei nervoso. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazer. Continua. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficiavam um negócio em Israel. Opa! O que foi, Fernando? É interessante, né? Não é? É, Ou seja, é uma firma, reconhecendo a firma. será que era só uma tradição egípcia? É, reconhecimento de firma, boa. Você não ia no cartório, você ia no sapateiro. Boa. Entendeu? Ou seja, não era só uma tradição egípcia. Ou seja, tinha um significado dentro do próprio povo de Israel. Entendeu? Ou seja, na verdade, talvez fosse um costume global, né? Global naquela época. Ok? Então tinha um porquê. Mas vamos lá. Tirar os sapatos era comum em locais considerados sagrados. Os japoneses fazem isso para que a contaminação da rua não entre em casa. Outros exemplos. Durante a pandemia, a gente tinha uma orientação de tirar o sapato. Hoje a gente sabe que a transmissão mecânica do Covid é menos de 1%. Nos tempos de Cristo encarnado, lavar os pés era comum nas casas dos mais abastados e havia até um servo específico para isso. O pior servo do serviço, na verdade, é o que lavava os pés, tá? Então, pouca gente sabe disso. Na verdade, quando o servo não servia para nada, ele ficava atrás da porta e toda vez que chegava uma visita, ele tinha que lavar o pé. Quando Jesus lava o pé dos discípulos, o que ele está fazendo é muito mais do que simplesmente agir como servo. Ele está se colocando como servo mais raso, uma prova da humildade de Cristo. Ainda, muçulmanos tiram o sapato para entrar na mesquita. E olha que interessante, no intervalo estávamos cá conversando, e ele com a Bíblia de estudo, a frase que está lá é exatamente isso: muçulmanos tiram o sapato para entrar na mesquita. Ou seja, sinal de respeito, sinal de reverência. Continuando, diante disso, como Moisés foi moldado a uma vida de referência diante de Deus, como Deus trabalhou na vida dele a respeito disso, o que isso promoveu para ele? Vamos lembrar, aquele pedaço de terra não era santificado ou não era santo por si só. Pelo contrário, se a gente olhar lá em Romanos 8, a gente vai ver que a terra está sobre uma maldição, que é a maldição do pecado, beleza? Então, como poderia aquele pedaço de terra, ou geograficamente falando, ter um lugar abençoado? Era a presença de Deus ali. Aquilo tornava aquele espaço santo, beleza? E quando Deus se refere a Moisés, o que ele está falando? Ele está se apresentando, ele está dando a credencial dele. Moisés, eu sou o santo, eu sou Deus de Israel, beleza? E depois a gente vai perceber no diálogo que a pergunta que Moisés faz é: mas quem está me enviando? Ele precisava de um nome, beleza? Eu sou, beleza? O que mais? O que não ajudou muito. É que na verdade é assim, né? Vamos lá. Se você chegar para alguém que não conhece a Bíblia e falar: o nome do meu Deus é eu sou, o que você acha que o cara vai falar? Entendeu? Quando Deus se apresenta, e esse nome vai fazer sentido para Moisés, muitos anos depois, a partir do momento que Moisés começa a ter experiências com Deus. Moisés convive com Deus por 40 anos, e como a gente viu lá em Êxodo 33, falando face a face, como a um amigo. Na hora não fez sentido, realmente. Eu sou. E tem um outro detalhe, né? Na língua hebraica, você não usa o verbo ser.
Como é que você fala? Eu sou funcionário da Solvay. Como é que você fala? Eu estou funcionário da Solvay. É uma condição, não é o que você é, não é a sua essência. Entendeu? Então Deus fala, eu sou, peraí, ele está afirmando o quê? Como assim? Deus alertou Moisés sobre a reverência para que ele não tivesse problemas, ou seja, aquilo era promovendo, ou seja, um cuidado sobre Moisés. Moisés, vamos estabelecer a relação aqui. Tira a sandália dos seus pés, ou seja, remete a Moisés. Opa, peraí, estou falando com uma divindade. Qual divindade? Eu sou. Ops. A partir desse momento, Deus estabelece uma relação com Moisés. A gente vai ver que mesmo Deus falando com Moisés como amigo face a face, em nenhuma narrativa você vê que Moisés perdeu essa referência. A reverência. Ou seja, nunca. Toda tratativa, todo diálogo de Moisés com Deus é extremamente reverente. Certo? Lembra? Êxodo 33, 11 e Êxodo 33, 17, que a gente já leu. Mas olha que interessante, né? 33, 11 a gente já leu. 33, 17 a gente já leu. Vamos ler um outro? Deuteronômio 9, de 25 a 29. Ó, só para não perder o contexto, tá? 33, 11. Falava face a face o Senhor com Moisés, como fala seu amigo, beleza? Ou seja, existia intimidade absurda. Além disso, Moisés, eu te conheço pelo teu nome e eu vou fazer o que você está me pedindo, beleza? Porque você achou graça aos meus olhos. Lembra, intimidade, ok? Agora quem lê? Deuteronômio 9, 25 a 29. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor dizendo... Peraí, minha irmã. Ficou que jeito? Prostrado. Como é que você conversa com os amigos? E aí, Caleb, beleza? Como é que você está? Apesar da intimidade, como é que Moisés se comportava diante de Deus? Como? Com reverência. Extrema reverência. Vamos lembrar, quando a gente fala de reverência, lá no começo a gente olhou a definição, reverência normalmente o que é? Você, né? Ou, né, o japonês aqui, né, você se abaixar, em alguns casos, ele estava o quê? Prostrado. O que é prostrado? Totalmente, né? Ou seja, rosto em terra. Mas continua, por favor. Foi quando orei ao Senhor dizendo, ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão, os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão, como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido e como eles os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Obrigado. Olha só, apesar de toda intimidade, a gente está olhando para o Deuteronômio, que acontece muito tempo depois, né? Ou seja, da saída do povo do Egito, Moisés narrando, né? Que esteve prostrado diante do Senhor. Essa é uma prova, né? Que aquilo que Deus estabeleceu como relacionamento de Moisés, ou seja, a reverência que ele deveria ter, não se perdeu ao longo do tempo. Outra, Deuteronômio 34, de 4 a 7. Quem pode, por favor? Depois o Senhor lhe disse, essa é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com os próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica
diante de Bet-peor. Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Moisés, você andou 40 anos no deserto, levou esse povo, né? Mas você não vai entrar. Estou mostrando aqui tudo para você. Moisés reclamou? Lamentou? Oh Deus, não, mais uma semana, deixa eu pelo menos atravessar o rio. Contendeu com Deus? Você não sabe porque isso não está na narrativa. Vocês acham que se tivesse acontecido isso não estaria na narrativa? Qual a atitude de Moisés? Sim, Senhor. Justo. Reverência. E olha que interessante. 120 anos. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. 40 anos dirigindo. Ele já tinha mais quanto, né? Quando ele chegou 40, lá. Né? 40. Pensa que ele, não, mas antes dele matar o Tinha 40. Egípcio, Ele tinha 40. Tinha 40. Depois- Passaram 80. Mais 40. Mais 40, 120. Vamos lá. 34 do 10 ao 12, por favor. Tá aí, Cris. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e prodígios que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Nunca mais. Profeta dos profetas. Nunca mais. Tanto que foi ele que apareceu para Jesus. Lembra? Nunca mais. E quando ele aparece para Jesus, né, o que se diz é, ali Deus estava cumprindo a promessa de mostrar a glória dele para Moisés quando ele vê Jesus. Ou seja, a glória do unigênito do Pai. Davi morreu com 70 anos de idade. 70? Davi. E a Bíblia diz que ele era muito velho. Moisés com 120. Olha a mão de Deus. Davi foi com 100 e pouco, também não foi? 70. Ó, desafio para a aula que vem. Com quantos anos morreu Davi? Caleb jogou no 70 aqui. Outros exemplos que a gente tem de homens que foram reverentes ao Senhor e os textos, né, a que esses exemplos se referem. Então, Abraão escutou a voz do Senhor e imediatamente se prostrou diante dele. Josué, assim como Moisés, exatamente a mesma narrativa. Vamos abrir lá? Josué 5, do 12 ao 15. Do 12 ao 15. Cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo e da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou e disse: Que diz o meu Senhor ao seu servo? Então 15, né? Sim. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar que estás santo. E fez Josué assim. O chefe do exército celestial do Senhor chegou, beleza? Josué se prostra, o que ele fala? Tira. E vamos lembrar, Deus se manifesta de que forma lá na sarça?
Um anjo do Senhor, ou seja, beleza? Representação de Deus. O representante de Deus é suficiente para isso. Olha o que Josué faz. Ou seja, Deus tratando Josué da mesma forma como tinha tratado Moisés. A gente lembra da sarça, mas... e antes que alguém pergunte, tá? Espada nua, né? Que é o que está no texto aí, tá? É fora da bainha, tudo bem? Então, ele olha e vê um anjo do Senhor com uma espada na mão. E aí o anjo se identifica. Não, eu sou chefe do exército celestial. Beleza? Tudo bem? Nabucodonosor, Pedro, o leproso curado, né? Ou seja, esses textos do Novo Testamento, né? Esses daqui, são pessoas que se prostraram diante do Senhor. Vamos abrir lá, Lucas 5:8, por favor? Só para lembrar o contexto aqui, a pesca maravilhosa, né? Senhor, ficamos a noite toda tentando pegar peixe e não conseguimos. Jesus chega e fala, lança as redes desse lado aqui. Quando eles veem aquilo, qual é a atitude de Pedro? Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Prostrou-se diante dos pés de Jesus, afasta-te de mim, Senhor, que sou homem pecador. Esse afasta-te não é que Pedro está mandando, não, sai para lá, Jesus, não é isso não, tá? O que ele está dizendo é, eu não sou digno de estar perto do Senhor, né? A gente sabe que Pedro depois deu muito trabalho, beleza? Mas em suma, ele se prostra diante do Senhor. Espíritos imundos, leproso curado, João, lá em Apocalipse, né? Entendeu? E João, a história é extremamente interessante, porque em determinado momento, o que João faz? João vê Jesus, ele se deita como morto diante de Jesus. Em outro momento, ele vê um anjo e ele vai se prostrar. O que o anjo fala para ele? Sou seu conservo, sou igual a você. E aí a frase final, vamos abrir lá, né? Apocalipse 11:16, é isso? Quem abre, por favor? Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Errei, tá? Só para vocês saberem, errei. Então acho que é 4:11? 4:11. Não sei. Desculpa, irmãzinha. Foi mal. Tá vendo, Fernanda? Que ele acha que está de pé. Cuide para que não cai. Apocalipse, capítulo 5. Sou eu? Sou eu? Nossa. Vamos ver. Tá. Esse aqui é o 4:11? 9, 10 e 11 tem. Não, mas não é esse texto, não. Será que eu não copiei? Bom, provável que eu tenha errado, me perdoem. Mas em determinado momento, quando João se prostra, o anjo fala para ele, não me adore, porque eu sou o teu conservo, ou seja, eu sou igual a você. E a última frase do versículo, o anjo fala para ele. 1:17. 1:17, depois dele. Não, 1:17? Lê, Fê. Quando vi cair a seus pés como nuvem. Não, isso é quando João vê Jesus. É o começo do... Mas existe um determinado momento que ele fala que ele está diante do anjo e ele vai adorar, acho que é no capítulo 19, se eu não me engano, tá? 2 aqui, tá? 2:9. Vai, Joana. Vê se é. 22:8-9. É? Leia, por favor. Você quer ver? Apocalipse. 22, 8 e 9. Eu, João, ouvi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava para mim para adorar. Mas ele disse, olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu, e os teus irmãos, profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Adore a Deus. E para terminar, Apocalipse 5, 12 e 14, só para a gente entender. Se a gente tem reverência por seres humanos, por autoridades e por aí vai, quiçá Deus. Apocalipse 5, 12 a 14, por favor. E
cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, e diziam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Mais? Todos os animais, todos os seres vivos, todos vão se dobrar ou vão se prostrar diante de Jesus. Quanto a nós, Deuteronômio 11:16 diz assim: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Olha que interessante. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles, ou perante eles. Idolatria é uma forma da gente se prostrar diante de outros deuses. O que mais? Apocalipse 19:10. Prostrei-me... é o texto que eu queria, desculpa, estava no slide seguinte. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ainda, Apocalipse 15. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam, olha que coisa espetacular, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são. Se eu soubesse cantar. Ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Cântico de Moisés. Espetacular, né? Oremos. Perguntas, dúvidas, comentários? Eu tenho. Acho que um grande desafio da nossa época, pelo menos aqui, você está falando, estou pensando, são dois. O primeiro é entender como na nossa cultura nós prestamos reverência. Boa. Por exemplo, umas décadas atrás, e você está tentando retomar isso, usava-se chapéu. Aí a gente, em qualquer momento, a gente... Décadas, legal. Aí nós fazíamos o quê? Retirávamos o chapéu para cumprimentar uma autoridade, para entrar na igreja. E a quadrilha, quando a gente brinca de dançar quadrilha, tem esse movimento. Cortejar, moça. Cortejar. Então isso era um... Minha senhora? Então, o desafio de hoje, na nossa cultura pós-moderna, brasileira, é entender quais são as referências que a gente tem como brasileiro de referência. Nós não temos. Nós não temos. Temos uma dificuldade cultural de entender referência e o gestual, mostrar isso. O segundo ponto de reverência é, no evangeliquez que temos hoje, e pensando que nós estamos aí no momento da graça, se perdeu o respeito. Então a gente sempre lembra, modo de dizer, eu lembro que sempre o Senhor Jesus é o cordeiro, é a ovelha, como foi lido agora. E eu me forço, naquele esforço consciente de lembrar que não, ele é o leão de Judá, ele é o rei. Boa. E perante um rei e um leão, você tem medo e reverência. Então não é assim, é o Senhor Jesus, o Jesus, lá o Jesus, não, é o Senhor Jesus. Ele é o rei, o Filho de Deus, que se comportou como uma ovelha, mas ele é o rei, ele vai vir com espada, e desse rei eu quero estar próximo do lado dele, porque o inimigo dele não vai sobrar nada. Então é um desafio que a gente tem, lembrar nós mesmos, aos nossos filhos, que nós estamos lidando com um rei, com um leão. Exato. E como é que a gente se porta na frente de uma autoridade como essa?
Gostei disso. Ele não é ovelha, ele se portou como ovelha. É o rei. É o rei. E o rei dos reis. E não o cara lá de cima. E não o cara lá de cima, exatamente. Nossa, é isso. Me dói os ouvidos. A pedra que caiu, sobre quem ele caiu, aliás, sobre quem essa pedra caiu, isso ele não sabe. Como disse em Daniel, a visão. Vamos orar? Eu vou orar diferente, tá? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém.